Nos últimos 2 vídeos postados pelo canal, falei sobre oráculos. No primeiro, expliquei o que é, como funciona, e que até eventos corriqueiros da vida podem servir como oráculos, não apenas o uso de tarô e outras ferramentas. Todos, inconscientemente, fazem uso de situações ocorridas para prever o que pode acontecer. No segundo, utilizei o livro bíblico de Jonas para mostrar um exemplo prático. Parte da mensagem de Deus, o que acontece quando há recusa da mensagem, que pode fazer com que ela seja repetida, se for crucial, até que haja o aceite, e termina mostrando como a atitude tomada após o recebimento da mensagem pode alterar o rumo da história, o que muitos diriam que a profecia foi errada porque não se cumpriu. Agora, vou mostrar como isso aconteceu por 2 vezes, e como isso reflete na situação atual do Brasil. Desde os protestos contra o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, que com o tempo perdeu completamente o foco, começou a acontecer uma demonstração exacerbada de patriotismo. O protesto foi justo, mas o exagero em demonstrar ser patriota era estranho. Não se é patriota mostrando aos outros que é patriota, mas sendo patriota. Quando se precisa mostrar a terceiros algo que se diz que é um forte indicador de que nem o próprio acredita, necessitando de validação externa para acreditar que sua crença é verdade. Ou que há nada de patriota na história. É importante lembrar que no ano seguinte haveriam eleições presidenciais, e não precisava ser muito inteligente para saber que poderiam tirar vantagem da situação. Ficou marcado, desde então, a continuação da cantoria do hino nacional após a melodia ser interrompida em eventos esportivos com organização internacional. Isso era algo muito novo, e demonstrava respeito a um dos símbolos de nossa pátria-mãe. Espectadores e atletas o faziam, e alguns com gestos de continência. Aliás, começaram a sair reportagens de atletas mencionando suas carreiras militares, sendo que alguns ninguém imaginava com patentes. A beleza da atitude se dava quando o hino nacional brasileiro ocorria por último. Um belo sinal de respeito. Mas passou a se tornar um incômodo quando executado antes, pois o canto atrapalhava a melodia e o canto dos hinos dos demais países. Em algumas oportunidades, os organizadores de eventos, questionados sobre o desrespeito pela não execução total do hino nacional brasileiro, respondiam que havia sim o respeito, mas também deviam respeitar um tempo estipulado por ser grande demais. Alguns podem não ter concordado, mas bastava pesquisar sobre hinos de outras nações para verificar que também os delas não eram tocados por completo. Podemos citar o da Alemanha que, assim como o do Brasil, possui 2 partes, e o da Holanda, que tem nada menos que 15 partes, onde só a primeira é cantada em eventos. Paixão nacional ocorrendo no país do futebol. A prática adotada na execução do hino nacional se repetiu em todos os jogos da seleção brasileira. O fato de ser no Brasil fazia com que o canto fosse fervoroso e ensurdecedor. Até que finalmente chega o fatídico dia. Mineirão. Estádio lotado de brasileiros. O país estava para assistir o maior clássico do futebol mundial. 2 superpotências que, somados os títulos de Copa do Mundo, resultavam em 8, com vantagem nossa, e ainda em casa. E numa semifinal. Era o primeiro confronto entre os dois após a final da Copa de 2002, no Japão, que deu o pentacampeonato ao Brasil. A partida, para o Brasil, representava a reafirmação da supremacia sobre os alemães, além do penúltimo passo para o tão sonhado hexacampeonato, dando alegria ao povo, e dentro da própria terra. Para a Alemanha, a revanche pela perda do tetracampeonato, que igualaria ao número de títulos do Brasil, e um grande passo para que dessa vez essa quantidade viesse, com o deleite de ser no solo do principal rival nesse esporte. O rito da continuação do canto do hino após o término da melodia se repetiu mais uma vez, exprimindo todo o possível sentimento patriótico. E aconteceu o vexame mundial brasileiro. Como a derrota foi muito impactante, todo mundo que assistiu ou que via as notícias, por não gostar de futebol, soube do resultado. Então, se perguntarmos a boa parte das pessoas, elas responderão que o placar foi 7-1. Ou acham que tem certeza? Como podemos ver, o placar foi 1-7. Nós, brasileiros, temos o costume de falar a quantidade de gols do vencedor primeiro para se referir ao placar. Não que os estrangeiros não façam isso, mas apenas para falar o resultado, e não o placar, informando primeiro que determinada equipe perdeu ou ganhou, e somente aí o valor maior é passado antes do menor. A posição do Brasil à esquerda do placar não se deu pelo fato de jogar em casa, mas pela tabela da competição. Se pegarmos jogos da primeira fase, veremos o Brasil estando à direita na tabela oficial, mesmo jogando no país. E aqui já vemos a primeira aparição do número 17 associado a uma derrota do Brasil.
No caso, resultou num verdadeiro vexame que nem os alemães, que suaram sangue na partida anterior, contra a Argélia, para passar, ganhando na prorrogação, acreditam ainda hoje ter acontecido, mesmo que tenham sido os campeões. O mais curioso são alguns detalhes de como ocorreu a tragédia. A Alemanha havia adotado para a Copa como segundo uniforme um parecido com o do Flamengo, que algumas pesquisas apontam ter a maior torcida do Brasil, para homenagear o país. E no sorteio dos uniformes pela FIFA, esse modelo foi o escolhido para os alemães na partida. O primeiro gol alemão foi aos 10 minutos do primeiro tempo, por Thomas Müller. Em princípio, por ironia do destino, o número de sua camisa era o 13. E o resto da história a gente já conhece. Fim do sonho do Brasil. Agora, vamos ligar os pontos. O início da vergonha começou no Mineirão, em Belo Horizonte, com manifestações exageradas de um possível patriotismo. Em seguida, teve como marcador do primeiro gol o jogador de camisa 13. Meses depois, o presidente eleito foi a candidata que nasceu na mesma cidade com o mesmo número de chapa. E o vexame se consolidou com o placar mostrando o número 17, embora separado por hífen, que dava a vitória à equipe que estava com o uniforme lembrando um time carioca, coincidentemente o número de chapa que seria a do próximo presidente eleito, assim como sua base eleitoral para ser escolhido por diversas vezes como deputado federal, inclusive em 2014. Fim do sonho do Brasil. Ou seja, Deus, o todo, universo, ou qualquer outro nome que você queira dar a essa consciência suprema, aproveitou o evento que mais chama a atenção dos brasileiros para alertar o que estava por vir se a postura fosse mantida. Mas não entendemos a mensagem. O que ficou marcado foi a greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias, ocorreu tendo como a maior motivação o preço do diesel. Como o transporte de insumos nas mais diversas áreas ocorrem por caminhões, todo o país foi afetado, impactando na distribuição de alimentos, combustíveis e também transporte de pessoas. Também foi uma causa justa, e não apenas o valor de combustíveis para veículos de grande porte estavam subindo muito. Entretanto, o que chamava a atenção pela estranheza foi o fato de, nos últimos dias, quando policiais e as forças armadas iam fazer a remoção dos caminhões das estradas, liberando o tráfego, alguns manifestantes, ou todos eles em determinada localidade, estavam com a bandeira nacional e faziam continência aos militares. O deputado carioca, que seria candidato à presidência, começou a fazer uso da tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília, enfatizando o sentimento nacionalista brasileiro. O clamor das ruas, realizado por patriotas, exigia mudança pelos estragos causados por governos anteriores, sendo este último fato inegável por quem tem ao menos um pouco de bom senso. Na toada, não faltaram manifestações em locais públicos com o exercício, mais uma vez, da exposição exagerada de um possível patriotismo. O possível espírito patriota, inflamado até pelo deputado que tinha grande mobilização através das redes sociais, que o fortalecia, fazia com que o ritual do canto do hino nacional brasileiro se repetisse, continuando após o término da execução pelos organizadores do evento, ocorrendo em todas as partidas disputadas pelo Brasil. E então chegamos no dia D. Como não foi tão avassaladora, é possível que, quando questionado o resultado, muita gente saiba dizer apenas que o Brasil perdeu para a Bélgica. E sim, a derrota para os belgas foi por 2-1. Porém, o que chama a atenção é como ela começou. Fernandinho, que havia feito uma temporada praticamente impecável por seu clube, Manchester City, sendo campeão da Premier League da Inglaterra com 100 pontos, 19 a mais que o segundo colocado, o rival da cidade, Manchester United, e com o saldo de gols de 79, faltando apenas um gol para ter o dobro do vice. Ele participou de 34 dos 38 jogos da liga, e esteve presente em 28 das 32 vitórias de seu time. Convocação muito justa. Entretanto, o destino estava nem aí para esses números e marcou um gol contra, desmoralizando os brasileiros. O nome ficou marcado e, como era de esperar, ele foi detonado por ter sido o autor do gol decisivo para a eliminação brasileira. Fim do sonho do Brasil. Mas eu convido a você que assiste esse vídeo a se lembrar qual era o número de sua camiseta. Mais uma vez surge o número 17. E curiosamente, o gol foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo. Novamente, vamos ligar os pontos. No período eleitoral, ocorrido meses após a eliminação brasileira, tínhamos diversos candidatos, mas foram escolhidos o 13 e o 17 para o segundo turno.
Nesse momento decisivo para o país, a ida da Chapa 13 desmoralizou muitos brasileiros devido às obras feitas por esse partido no passado, e que o 17, carregando um sentimento patriota questionável por alguns valores defendidos, provavelmente seria eleito. Era desejável pela Chapa 17 decidir o futuro do Brasil com a 13, pois facilitava a vitória. E foi o maior gol contra da história da democracia brasileira. Vemos que a mensagem precisou ser repetida. Pelo retrospecto do Fernandinho antes da Copa, o gol contra era improvável e pode ter acontecido apenas porque ele estava com essa numeração. Ou seja, apenas foi o mensageiro porque estava com a mensagem. Se outro jogasse com a 17 pelo Brasil, teria marcado o gol contra em seu lugar, ou faria algo que o marcaria negativamente. Não havendo brasileiro com o número, talvez o belga Yuri Tillemans, que jogava com a 17, embora no momento estivesse na reserva, marcasse o gol. Ou, como nesta partida o Brasil estava mais uma vez à esquerda do placar, seria uma nova derrota por 7-1. Hoje, temos grupos demonstrando exageradamente um possível patriotismo apoiando atos do presidente, eleito pelo número 17. Ambos agem semelhante, em diversas oportunidades, como a Chapa 13 e seus simpatizantes em gestões anteriores, e em outras, de maneira pior. E o resultado está sendo construído desde o dia da posse de seu mandato.